Gente, boa noite. Vamos respirar fundo, sentir essa atmosfera aqui presente, invadir o nosso ser e vamos colocar para fora toda aquela bagagem que trouxemos no nosso dia a dia, para que a nossa mente se limpe, nosso coração se acalme e que nosso estudo possa fluir harmoniosamente. Que Deus, nosso Pai, inspire a cada um de nós. Vigie também a cada um dos nossos irmãos que não puderam comparecer nesta noite na nossa reunião de estudo. Onde estiverem, que recebam um fluxo de luz e de paz. Pedimos especialmente ao nosso irmão André, que está convalescente, que também receba a visita de nossos irmãos iluminados, para que lhe deem todo o auxílio que ele necessita nesse instante da sua vida. Que hoje, mais uma vez, nós venhamos a reavivar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força e a nossa vontade. Porque os dias necessitam de nossa luta, de nossa perseverança, de nossa positividade. Nossos ombros têm que estar preparados para acolher as lágrimas alheias. Portanto, eles têm que estar firmes e fortes. Que estejamos fortalecidos na fé, revigorados na certeza de que tudo passa e que, por mais tempestuosa que possa ser a circunstância que estamos vivendo, vai passar e um novo dia se abrirá. Não é a primeira vez que na história da humanidade passamos por situações semelhantes. E não será a última. Portanto, que aprendamos com todas essas circunstâncias. Que aprendamos principalmente a visualizar no outro um ser humano, um igual a nós, uma pessoa que chora, que ri, que sofre, que ama, que tem todos os sentimentos, tem todas as esperanças e que tem toda a fé também no Criador, ao seu modo. Que hoje e sempre a esperança, a paz, a boa vontade e a certeza de que tudo passa esteja presente em nosso meio. Que hoje e sempre vivamos em paz, em harmonia e com muita vontade de viver. Que assim seja. Muito bem. Vamos dar prosseguimento então ao nosso texto da apostila, né? Nós estamos falando sobre o amor no processo evolutivo. É isso mesmo? Muito bem. A gente só fez uma introduçãozinha semana passada aqui, falando daquela fase mais primária do ser humano, onde o que domina são os instintos, né? O instinto de preservação, o instinto de sobrevivência, de procriação, e que era e ainda é, né, nesses meios, o imperativo. Agora nós vamos dar um pulinho para frente e vamos ver o seguinte. No processo evolutivo seguinte, após essa fase primária, acontecem as primeiras manifestações do sentimento. Então, olha só, aquilo que era instinto lá na fase animal vai se tornando sentimentos. Então, uma das coisas que mais colaboraram para que isso acontecesse é justamente a vivência em sociedade. Por quê? Você vai nutrir sentimentos pelo outro. E isso a gente já se depara numa fase bem primária, junto aos próprios animais. Eles têm o instinto de preservação, né? Em bando, se protegem, se alimentam, caçam, né?
facilitam a sua vida vivendo em bandos. É o início do início. Já na fase hominal, lá bem no início, era bem semelhante a isso. Bem semelhante mesmo. Mas a partir de então, a evolução vai se dando mais aceleradamente. Mas neste momento da evolução, a criatura humana ainda se encontra muito distante do amor puro sublimado. Amor puro e sublimado. Estamos distantes disso, nós aqui, nessa fase que estamos vivendo? Estamos distantes? Sim. Recuemos 10 mil anos atrás. Estava pior, não estava? Estava bem pior. Estava no estágio mais primitivo do que no atual. Então a evolução se deu nesses 10 mil anos? Deu. E vai se dar daqui para frente, vai cada vez mais aceleradamente. Quanto mais nós evoluímos, mais esse processo vai se acelerando. Vocês acham que nos últimos 100 anos houve uma aceleração assim muito grande? Mas quanto tempo que teve a Segunda Guerra Mundial? 70 anos? Mais ou menos? Mais ou menos 70 anos, né? Praticamente uma geração, né? Nesse intervalo. Aprendeu-se muito com esse holocausto? Aprendeu-se. Sofreu-se muito? Sofreu. Mas aprendeu? Aprendeu. Foi repetido em larga escala o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Não. Em menor escala, sim, nós sabemos disso. Mas em escala mundial não aconteceu. Quer dizer que houve sim um progresso significativo. E a partir da década de 80, o processo evolutivo acelerou-se muito. Uma das coisas que é bem notório, às vezes para a gente não dá para notar muito, porque o tempo para nós parece que passa devagar, mas quando você já está mais lá na frente na sua vida, você consegue olhar para trás e fazer a comparação. Quem está iniciando agora com seus 20, 25, 30 anos, não tem uma dimensão tão grande de tudo quanto quem já está lá com seus 60, 70 anos, que visualizou uma grande parte dessa mudança. O que aconteceu? Vocês notaram que houve uma modificação na questão religiosa da humanidade? Vamos falar do Ocidente, que a gente desconhece a parte oriental. Então não tem como tecer comentários do que nós desconhecemos. Mas vamos falar da parte ocidental. Houve uma modificação no quesito religiosidade? O que vocês acham? Antigamente, a austeridade da Igreja Católica era imensa, né? Então, a partir do declínio da Inquisição, ainda houve um período longo de rigidez, né, doutrinária. Mas eu creio que a partir do movimento hippie, que foi aquele movimento mais marcante, que a gente pode citar, ali na década de 60, 70, né, mais ou menos, houve o quê? Uma abertura, ou seja, uma liberdade maior foi adquirida. Tem seu lado ruim, tem seu lado bom. O lado ruim é que muitos se distanciaram muito, exageradamente, da religiosidade, né? Mas houve uma conquista da liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. E isso foi importantíssimo. Vamos dizer que lá foi o nascedouro da liberdade que nós usufruímos nos dias de hoje. Então, certo ou errado o movimento, não cumpre a nós julgarmos.
mas a gente sabe que houve uma abertura e que nós somos herdeiros dessa abertura. Se hoje nós temos toda essa liberdade, é fruto da conquista da geração que nos precedeu. E hoje também nós estamos deixando um legado para a geração que virá após nós. Então, o nosso trabalho, o nosso legado vai ser importantíssimo também para que a máquina continue girando e a evolução continue se sucedendo. E hoje, nós, gozando de uma liberdade muito maior, nós nos esbarramos em alguns probleminhas. Saber lidar com essa liberdade. Uma das coisas que vieram a nos nortear, aliás, já existia, mas com a informação em todos os campos, agora tudo é informação, você tem a informação hoje na palma da sua mão, o que você quiser saber, você pega, baixa ali no seu celular, no seu notebook, no seu computador e já tem a informação rápida. Isso ofereceu a gente uma expansão assim enorme no nosso pensamento. Coisa que, não sei se vocês notaram, mas parece que os dias de hoje são muito rápidos. Parece que mal começa o dia, já é na hora do almoço, já é hora da janta, já estamos indo dormir e você não vê o tempo passar. Parece que as coisas ficaram muito mais aceleradas. Antigamente, nossa, para chegar a hora do almoço demorava. E depois a tarde era longa. À noite você fazia muita coisa quando viera 9 horas, 9h30, hora de dormir. E você já estava exausto do dia a dia. Hoje, meia-noite, você está sem sono e com a mente ativa, trabalhando e querendo mais e mais informações. Grudadinho no celular, né? Mal da nossa época. Pois é, isso nos propiciou o quê? Que nós acelerássemos muito o nosso processo evolutivo. Tanto no quesito educação, né? Intelectualidade, quanto moralidade. Mas as escolhas são nossas, porque os conteúdos fervilhantes que acontecem, que estão por aí, são imensos. Você pode escolher coisa boa e coisa ruim. E isso faz parte da liberdade. E a partir desse marco, e por muito tempo, permanecerá centrada em si mesma, amando-se mais a si e pouco ou nada se interessando pelo próximo. Está falando aqui de uma fase seguinte, né? A fase primária da evolução humana. Então, é uma fase que nós estaremos mais centrados em nós mesmos, amando-nos muito mais do que o outro, e o que sobrar desse amor que é legado aos seus, aos mais próximos. Eu acho que é aqui que nós nos encontramos, né? Porque a grande maioria, não vamos nos excluir dessa grande maioria, né? Nós estamos juntos nesse pool de pessoas. Mas a grande maioria é assim, pensa em si. Pensa na sua conquista, não pensa na conquista da coletividade. Não consegue ainda visualizar no próximo um instrumento, uma ferramenta, um apoio. Muitos encontram no próximo um adversário ainda. Isso acontece muito no trabalho, né? Muito comum no trabalho, a conquista. Pois é, você puxa o tapete do outro para quê? Para que você permaneça de pé, né? Que você pegue o cargo, pegue aquela função e você se sobressaia. Pois é. Então, isso denota o quê? O grau evolutivo que nós estamos. Quando você não consegue ter uma empatia, de se colocar no lugar do outro, saber o que o outro vai sofrer, o que o outro vai passar, o que o outro está pensando, o que o outro está passando, é sinal que nós estamos só em nós.
Então isso uma constatação de que nós estamos ainda num processo bem inferior de evolução. A gente pensa que é muito, né? E ainda me veio aqui a cabeça por estarmos ainda pensando nisso, porque quando se trata do trabalho, o que o Paulo falou, às vezes acontece de puxar o tapete, ou justificar, quer dizer, ou eu vejo o meu benefício próprio, e se eu vejo, se o outro sai prejudicado, eu ainda culpo o outro. Falar, ele não foi capaz, ele não. E ainda. Além de puxar o tapete, ainda pisa em cima. E ainda culpo o outro. Tem de tudo nesse mundo, né? Tem pessoas ainda que matam por isso, que é pior ainda, né? Tem pessoas que assassinam para se ficarem livres. Ou seja, às vezes, no matrimônio, tem pessoas que assassinam filhos, ou filhos que assassinam pais, para quê? Para ter uma vantagem. O que nós denotamos disso tudo? É que ainda impera a animalidade, mesmo que agora já num grau de instrução um pouco mais elevado, uma cultura mais elevada, mas uma moralidade ainda muito rasteira. Então, quando você nota numa pessoa que ela não tem o menor cuidado, o menor ressentimento para com o que faz com o semelhante, a gente já pode notar, olha, essa pessoa, você fica bem atenta, porque se ela não puxou o teu tapete, né, ainda, pode ser que puxe, pode ser, a gente não sabe, pode julgar, mas se não tem empatia para um, geralmente não vai ter empatia para o outro. Muitos têm empatia apenas com os seus mais próximos, e só. Nós estamos numa sociedade tão assim, pouco evoluída nesse quesito, porque se houver qualquer rixa, qualquer divergência, essa divergência é motivo de briga. Vou dar uns exemplos. Palmeirenses e corintianos. É futebol, é um esporte. Olha só, quanta rivalidade. Pessoas que são amigas, elas se ofendem mutuamente na internet ou pessoalmente por causa disso. Outros não, lógico que não. Acho que num país do futebol como é o nosso, é muito comum todo mundo torcer para um time. E muitos respeitam, naturalmente. A divergência de escolha tem que existir, lógico. Mas você tem que respeitar o ser humano. Outra coisa, religião, olha só, vamos falar de religião. É uma coisa que era para unir, né? Lembrando que religião quer dizer religare, religar ao Criador. Esse é o significado de religião. Então, não, pela minha religião, eu massacro qualquer um. Eu quero debater, eu quero comprovar que o outro está errado. Eu quero mostrar que a minha religião é melhor, que meu Deus é mais forte. Isso mostra a pequenez da pessoa. Por que o meu é mais forte? Por que o meu é melhor? Orgulho. Simplesmente orgulho. E o que é orgulho? Recua mais na história da evolução nossa. Antes do orgulho era o quê? Instinto de sobrevivência. Então mescla tudo. Mescla essa sensação com aquela animalidade, a animosidade que a gente ainda nutre. Então, a gente vai com tudo para cima do outro. E não importa, você quer o quê? Você quer ganhar, de qualquer forma, mesmo você estando errado.
Você quer ganhar. Você quer se impor, você quer ser o vencedor, quer ser o melhor. Isso faz parte do quê? Competitividade. O que impera no reino animal? Essa competitividade. Vai lei do mais forte. Então trazemos ainda resquícios dessa animalidade que se expressam no nosso dia a dia. Falei de futebol, falei de religião. Vamos falar de política? Que é coisa que divide mais as pessoas nos dias atuais do que política? Está tão evidente isso que é até ruim de comentar, né? Sai do senso de coerência. Não importa mais o bem coletivo, não. Não importa se indivíduo A, se indivíduo B, se indivíduo C é honesto ou não. É o meu time. É esse que eu vou defender. Não importa a coisa. Ressalto o que ele tem de bom. O que é de ruim, jogo debaixo do tapete. Ignoro. É assim que o ser humano evoluído pensa? Eu tenho pensado muito, né, nessa questão. É uma coisa que tem muito incomodado nos dias atuais, porque você liga a televisão, você entra na internet, você vai num bate-papo com alguém, é só falar sobre política. Poxa, é uma coisa simples. O que tem que ser a política? Tem que ser a união das pessoas para o bem comum. Ponto, acabou. Ponto e acabou, o bem comum. É bom para o povo, é bom para a coletividade, é bom. Vai ajudar, vai melhorar? Faça. Vai piorar, vai estragar? Vai abrir um rombo? Não faça. Mas o que vai deter as pessoas de agirem erradamente e o que vai fazer com que as pessoas ajam corretamente? Os dois alicerces que nós estamos falando. Intelectualidade. As pessoas que têm que estar nessa posição têm que ser intelectualmente preparados. Têm que saber o que estão fazendo. Tem que saber por que estão ali. Tem que saber que são servos, são servidores. Intelectualmente tem que estar preparados. E moralmente tem que ter um caráter ilibado. Junta essas duas propriedades, está aí um ser humano como ele deve ser. Então, se hoje ainda há essa balbúrdia, há toda essa discórdia, há tanta coisa deprimente, isso é um reflexo da sociedade. Você vai tirar um, vai pôr o outro, mesma coisa. Vai tirar o outro, vai pôr o outro, vai ser a mesma coisa. O que tem que mudar? A base, sempre. Qual que é a base? A base sempre é o povo. Dali, a massa, a grande massa. Essa grande massa tem que evoluir. Então, o que acontece nos dias que nós estamos vivendo de liberdade, liberdade de expressão, liberdade para escolher o que eu quero estudar, o que eu quero fazer, o que eu quero melhorar, como vai ser meu comportamento, vai definir a sociedade de amanhã. Então, o que nós conseguirmos de conquistas realmente será mérito, porque tivemos liberdade, agimos e conseguimos. Em compensação, toda derrota decorrente de nossa omissão ou de nossa falha vai ser passível do quê? De correção futura, como é da lei. Então, se a sociedade está passando temporariamente por um caos, a culpa é de Deus? A culpa é dos santos? A culpa é do futebol? A culpa é da política? Não, da sociedade. Ah, mas eu não fiz nada. Lembra daquela frase? Nós
somos responsáveis por tudo aquilo que fizemos e por todo o mal oriundo daquilo que nós não fizemos, de todo o bem que nós deixamos de fazer. Nós somos responsáveis por todo o mal oriundo do bem que nós deixamos de fazer. Então, somos responsáveis, direto ou indiretamente, somos. Porque se a gente não agir, nada muda, nada melhora. Então, a evolução requer movimento? Requer. Requer sacrifícios? Uhum. Eu vejo a palavra solidariedade como responsabilidade. Responsáveis solidários. Quer ver um problema nosso, de responsabilidade nossa, social? Que eu já citei esse exemplo aqui muitas vezes. Nós, que nos achamos indivíduos racionais, que têm um certo nível de compreensão, que têm um certo nível de religiosidade, a gente consegue passar do lado de uma pessoa que está sofrendo, que está em condições dificílimas, e a gente, sem sentir o menor rancor, sem sequer deter, e muitas vezes viramos a cara para não ver, para não nos interagirmos com aquele mundinho lá, o que aquela pessoa está passando. Então, veja só, isso é reflexo do quê? Da nossa pequenez. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção com relação a esse tipo de comportamento, que às vezes a gente não nota, é tão comum na gente que a gente não nota, foi quando assisti o filme da Madre Teresa de Calcutá. Bem no comecinho do filme, quando ela começa a ver aquela pobreza lá na Índia, né, se não me engano, onde ela vivia, ela começou o quê? Ela não se conformava e não importa o que ela podia fazer, ela foi e fez, e ajudou, e pegava, e levava, e alimentava, e cuidava, do nada. Ou seja, ela viu o trabalho e foi lá e executou. A gente que se diz trabalhador do Cristo, a gente que se diz cristão ou homem de bem, ainda estamos com aquela viseira que impede que a gente olhe mais amplamente a quem está à nossa volta. Ainda estamos muito focados em nós mesmos. Tá, é uma vida diferente o que ela escolheu para ela? Lógico que é. Ela é uma missionária, tá mais que na cara, um espírito com um grau de evolução muito maior que o nosso. Mas o que quer dizer isso? Não é isso que a gente almeja? Não é esse o nosso fim? Por isso, ela ou outros expoentes vieram para esse planeta, reencarnaram aqui, para nos servir de exemplo, como o próprio Cristo. Serviu-nos o quê? De modelo, de exemplo, para que a gente o seguisse, aprendesse com ele e seguisse. Madre Teresa, mesma coisa. Amor, perseverança, simplicidade, humildade, mas uma fortaleza interior muito grande. O mesmo a gente viu na nossa irmã Dulce, não é? O mesmo a gente vê em outros expoentes, tipo, vamos citar agora a doutrina espírita, como o próprio Divaldo. Eu não sou ruim de guardar nomes, mas tem outras pessoas que doaram sua vida por uma causa. Tem aquela senhora que
foi contemporânea do Chico Xavier, que montou o hospital lá do Fogo Selvagem. Eu esqueci o nome dela, não consigo me lembrar agora. Eu sempre visitava, né, também o Chico. O Chico inspirou muito para que ela, incentivou muito para que ela montasse o Hospital do Fogo Selvagem. Então, pessoas que viram o sofrimento alheio, se condoeram e tentaram fazer a diferença. E fizeram a diferença. Eu lembro quando eu era muito pequeno, quando minha tia vinha nos visitar, ela, olha só, isso ficou marcado na minha memória. Eu lembro dela dizendo assim, que quando acabasse a pasta de dente, o creme dental, se ficasse espremendo assim para sair, não jogasse fora, guardasse aquilo lá, que ela pegava aquilo lá e mandava para o Hospital do Fogo Selvagem. Olha só como é que era na época. Tão precário o negócio, que eles utilizavam aquilo lá. Olha, o resto, a sobra, guardava, se bem que era outra época, né? Na década de 70 não tinha essa fartura que tem nos tempos atuais. Mas fazia-se isso, ela pegava, juntava aquilo lá e mandava para o hospital. E eles aproveitavam aqueles tubos de pasta de dente, que tinham restinho, né? Era o que eles usavam. E eram muito gratos, né? Por tão pouco. Veja só, hoje nós temos condições de fazer tanta coisa, mas parece que ainda não temos aquela vontade, né? Não temos aquela motivação. Ou a gente não foi ver, ou a gente naturalmente se exclui. Não, esse mundo não é meu. Eu faço isso. Eu me excluo de algumas atividades que eu sei que eu não me acho ainda preparado para realizar. Não nessa. Nessa, talvez lá para frente eu consiga fazer alguma coisa nesse sentido, mas nessa ainda não estou preparado para isso. Mas não quer dizer que eu não me condoa também, né? De uma forma ou de outra a gente pode se envolver com o bem. É só querer. A gente pode fazer o que a gente quiser nessa vida. É só querer. Mas se o coração não quer, você vai fazer por quê? Por obrigação? Mesmo fazendo por obrigação, você vai estar ajudando alguém. Mas a si próprio, não está fazendo muita coisa, não. Vai se envolver com uma causa, eu acho que seria, assim, uma grande aquisição nossa. Se nós conseguíssemos envolver com uma causa. Tipo o que a Laísa fez. Eu fiquei até com vergonha. Nossa, eu ia fazer uma coisa que eu não teria condições de fazer. Quando a Laísa estava saindo para entregar comida, né, para esse pessoal de rua. Sinceramente, eu não consigo me ver fazendo isso. Eu não tenho essa... E pode ser assim, até você não começou, você não deu o primeiro passo, como eu sempre falo, né? Você não deu o primeiro passo. Realmente, eu não dei o primeiro passo. Talvez se eu desse o primeiro passo, o segundo, o terceiro viesse, mas não sei. Eu não vou me julgar aqui também, né? Mas eu acho assim uma coisa destacada, uma coisa realmente marcante, quando alguém toma uma iniciativa para fazer alguma coisa, fazer uma mudança ou fazer a diferença na vida de outras pessoas. Isso caracteriza o que nós estamos cada vez mais empáticos, cada vez estamos atuando, fazendo atuar, tirando aquela faxinazinha nossa, tirando as coisas ruins, nossos probleminhas que guardamos no nosso íntimo, e substituindo por boas ações. E essas boas ações vão fazer que nós venhamos a interagir com outras pessoas e, consequentemente, vai ampliando o leque das afinidades, né? dos afetos que nós vamos construindo. Isso faz parte do nosso mundo.
Voltando então ao nosso texto aqui, vamos falar do desenvolvimento, né? O desenvolvimento do sentimento ocupa dessa forma extenso período da caminhada ascensional humana. Antes do espírito sublimá-lo, libertando-se definitivamente das amarras do egoísmo e do orgulho. Até a gente chegar a esse ponto aqui, ó, libertando-se definitivamente das amarras do egoísmo e do orgulho. Vai um tempinho, não vai? Vai um tempinho bom, né? Por isso está falando, ó, o desenvolvimento do sentimento ocupa extenso período da caminhada ascensional humana, extenso, muito grande. De uma hora para outra a gente vai conseguir? Não. Ah, mas eu agora sou uma pessoa espírita, eu sou uma pessoa que estou em contato direto com os livros, com a codificação kardeciana, estou seguindo rigidamente os princípios, estudando, vou mudar tudo numa reencarnação só? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se o próprio Chico, quando estava no final da vida dele, falou assim, perguntaram para o Chico, se você tivesse a oportunidade de recomeçar, o que você faria? Ele falou assim, eu teria trabalhado mais, eu teria amado mais. Poxa, o que esse homem fez, o que ele amou, pois é. Isso denota o quê? Que nós não temos limites. Para ele, e eu falo que ele estava falando isso não por humildade, excesso de humildade, mas ele está falando porque é a verdade. Ele achava que podia ter feito mais, mesmo. E até acha que ele podia ter feito mais. Porém, esse mais, o que ele fez para nós já é muitíssimo. Talvez em umas 20 reencarnações a gente consiga fazer o que ele fez em uma. Talvez. Eu acho que nem 20. Eu, por exemplo, acho que não dá. Não dá para dimensionar, né? Não dá para dimensionar. Porém, eu volto à questão 990 lá do Livro dos Espíritos. Alguém já decorou o número de questão do Livro dos Espíritos? O que é 990? Não decoraram? Vocês só decoraram a 1, né? A 1 todo mundo decorou. A 1 é fácil. Vamos lá? Vamos rever? Livro dos Espíritos. Questão 990. Já falamos isso aqui várias vezes. Vamos lá. Isso aqui só para ganhar um tempinho. Só para dar uma respirada. Que eu sei de cor. 990. Será que eu errei o número da questão? Acho que eu errei. É 990. Eu acho que errei o número da questão, gente. Falha minha. Falha minha. Nossa, será que 980? Não é também. É 690. Vou ganhar um tempinho, né? 690, pode ser 690. Falei esse negócio. Eu tenho uma inveja do pessoal evangélico, que eles falam com uma facilidade. Versículo tal, coisa tal, e fala. Decorado, não é fala. Eu nem decorado. Vamos lá. 690, está aqui. Não, falha nossa. Vamos em frente. Caramba, eu fiquei
Jurava que é 990. Opa, quase que foi. Vou olhar esse livro aqui. Agora eu encuquei. 919? É, boa, valeu. Deixa eu olhar 919. Já falou 919? Parabéns. Parabéns. Na encarnação passada você foi evangélica, porque para guardar isso... 919, gente. Não tem nada a ver com... Eu sabia que tinha 29, tá? Eu sabia que tinha 29. Os 29 eu decorei. Só que essa letrinha aqui eu vou pegar outro livro, porque essa aqui não dá para ler, não. 919, né? Eu perdi até o que eu estava falando. Bom que dá tempo de dar uma respirada. 913, 919. Vamos lá, eu faço a pergunta, vocês dão a resposta agora. Vamos lá. Questão 919 do Livro dos Espíritos, que ninguém vai esquecer nunca mais, nem eu. Eu vou. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? De novo, vou fazer a pergunta. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Qual que é o meio mais eficaz? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Aí o Kardec volta a perguntar. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir conhecer a si mesmo? Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurais em outrem, se fizestes uma ação que não ousarias confessar. Perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. E assim vai mais um trecho grande. Santo Agostinho. Então, qual que é o melhor roteiro para a gente seguir? Inquirir a nossa própria consciência. Nela está assinalado o que nós temos que fazer, o que nós temos que corrigir. É interessante que a consciência,
ela luta constantemente contra a nossa vontade. Nossa consciência é nítida e clara, simples. E as nossas vontades são complexas. A gente se enebria, a gente se ilude e a gente cria o quê? Algo que encobre a nossa consciência. Mas ela persiste, ela está lá no fundo, em algum lugar. Nunca nos abandona, está sempre lá. Mas a gente põe um tanto de coisa na frente que impede que a gente vislumbre aqui. São as questões do dia a dia, do relacionamento, do trabalho, está tudo aqui em cima. E a gente só vivencia esses quadros. Quando a gente para e pensa e pergunta, a gente tira todos esses quadros da frente e vai lá na nossa consciência. E ali, junto a ela, não mentindo para si próprio, não se iludindo, a gente vai saber como agir nas circunstâncias que estão aqui na frente. Como corrigir isso, como corrigir aquilo, o que fazer aqui, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo. E aí você vai norteando seus passos de acordo com as leis. Mas para isso a gente tem que estar já num nívelzinho que a nossa consciência sabe dirimir o que é o certo e o que é o errado. Muitos erram, não sabem que estão errando. Mas à medida que o ser vai tomando consciência do que é certo e o que é errado, a sua responsabilidade, logicamente, é muito maior. Né? Onde que eu estou? Do orgulho. Aprende então a sair de si mesmo e inicia o seu aprendizado junto ao próximo, servindo. Aqui. Aprende então a sair de si mesmo. Nós acabamos de falar, né? E inicia o seu aprendizado junto ao próximo, servindo. Vamos analisar literalmente, não. Quando a gente pensa servindo, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é ir junto àqueles que passam fome, que estão na sarjeta, que estão caídos, que estão drogados, que estão no fundo do poço. É isso que a gente pensa, né? A gente já vai no mais difícil. Isso eu não consigo. Mas servindo não pode ser ao que está no nosso lado. Eu não posso servir aqueles que são iguais a mim. Não posso ser justo, sincero, benevolente, amigo. Não faz parte? Faz. Não, a gente fala servindo, já ir direto lá naqueles serviços filantrópicos, os mais... mexer com a pobreza mais extrema. Não é para encarar literalmente dessa forma. A gente pode servir em todo lugar, a todo instante. Basta que nós nos deixemos agir dessa forma. Auxiliarás por amor nas tarefas do benefício. Enxergarás nos que te rodeiam irmãos autênticos diante da providência divina. Ajudarás os menos bons, por favor, ajudarás os menos bons para que se tornem bons e auxiliarás os bons a fins de que se façam melhores. Então o auxílio pode ser feito a todos indistintamente. Então quando falarmos de ajudar o próximo, deixar de levar isso literalmente para aqueles que estão na pior. Aquele ponto mais difícil. Fica material mais no momento. Pois é, porque é difícil demais. Lembro que, às vezes, a ajuda que pode se dar para determinados indivíduos é só ajuda material. Para não passar fome, para ter o mínimo de asseio, né? O mínimo de higiene e se vestir
Então, determinados irmãos nossos estão numa condição que você não tem como dar um auxílio muito maior na questão de educação e também de religiosidade. É mais fácil você ser o quê? Só o exemplo, porque é fácil de compreender. Ó, tal pessoa é uma pessoa muito boa e se mira naquilo. Agora você vai lá e prega. É como se fosse um julgamento. Ah, eu sou um páreo na sociedade, eu sou um trapo de ser humano, eu sou um verme. Ele vai se colocar abaixo do que ele se encontra. Então, para fazer o bem, precisa-se ter também intelectualidade. Tem que ter um bom discernimento, precisa saber como agir, o que falar, quando calar. Às vezes, em determinados atendimentos, você tem que entrar mudo e sair calado. E você deu toda a mensagem que você precisava. Você apenas deu um abraço e deixou a pessoa chorar. Foi o suficiente, foi todo o atendimento que você deveria ter dado. E deu. Então, isso vai da vivência. É da experiência, do dia a dia. Você vai analisar as circunstâncias, você vai compreender. Teoria, ela vai se encaixar. Essa teoria A vai encaixar no indivíduo B? Pois é. Então, aí entra o negócio da empatia, que a gente tanto fala. Você se coloca do lado do outro, você entende como a pessoa pensa, você entende como a pessoa vai reagir ao que você falar, ao que você for falar. Aí você escolhe o que você vai falar. Pensa bem, se você for tocar num determinado assunto e aquela pessoa vai exasperar, você vai fazer isso? Você vai tocar fogo ali na gasolina? Não vai. Então, por isso você tem que conhecer as pessoas, conhecer o ser humano para poder trabalhar com eles, para poder conviver com eles. Isso vai de um longo processo. Não é uma coisa que a gente, vamos sair daqui agora e vamos fazer caridade lá fora. Nós vamos errar muito, muito mesmo. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Está meio longe de nós, né? Mas não é tão difícil também não. Vamos analisar? Existe, no entanto, os trabalhadores da Boa Nova. Faz de conta que nós somos esses trabalhadores da Boa Nova. Um tipo de cooperador diferente. Vamos ver se a gente faz alguma coisa que está escrito aqui. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. A gente faz isso? Distribui o tesouro do bem. Não é dinheiro não, tesouro do bem, é a bondade, né? Por intermédio do Verbo Consolador, está sempre um verbo que console, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias o permitem.
Ou seja, como eu falei, às vezes é necessário que a gente se cale. Nem sempre o falar é a melhor escolha. Isso vai do quê? Vai da vivência. Ultrapassa, porém, toda a pregação, falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem. A gente faz isso? Em obras de sacrifício próprio. Aí tô fora. Sacrifício próprio, né? E de amor puro. Amor puro. Meu Deus. Nós temos essa capacidade de amar? Não temos ainda. Não. Por mais que a gente se esforce, ainda estamos aprendendo. Não quer dizer que a gente não tenha capacidade. A gente está em processo de burilamento, de aprendizagem. Mas vamos chegar lá. Em obras de sacrifício de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Se a gente for fazer tudo que o Cristo nos legou, a ideia é essa. A ideia é essa, mas é meio que bastante coisa. Para quem estudou um pouquinho evangélico, nos cursos que nós estamos estudando aqui, né, palidamente, a gente já vê que a matéria é bem extensa, né? O que ele nos legou. Não pede recompensa. Até aí eu acho que é uma coisa que dá para conseguir. Você faz, né? Sem esperar nada em troca. Não pergunta por resultados. Apenas faz. Não se sintoniza com o mal. É uma coisa que dá para a gente fazer. Não sintonizar com o mal. Essa é questão de escolha. Isso é uma questão de escolha. Sintonizar com o mal abençoa e ajuda sempre. Dentro das possibilidades, nós podemos não querer mal a ninguém. Logicamente, já é uma bênção, né? E ajudar sempre que possível. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor por muito amar. Quer dizer, não é tão difícil assim. O que falta? Vontade. É o que nos falta. Uma das coisas que a gente sempre fala no centro, que a gente saia do centro fortalecido, revigorado, para quê? Para a gente ter forças para lá fora colocar em prática o que nos é devido fazer. Né? Então veja só, a gente não tem falado, acho que não me lembro de uma palestra que alguém tenha falado que a gente, aqui no Centro Espírita, vai retirar da pessoa seus problemas. Eu não me lembro. Que a gente vai solucionar os problemas. Não. O que a gente vai fazer é ajudar. Quando vem pessoas com um processo obsessivo, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ajudar o obsessor e o obsediado. Quem vem com problemas familiares, a gente vai tentar vibrar para que a pessoa ela se acalme, que ela compreenda, que ela perdoe, que ela se não crie inimizades, principalmente dentro do lar, né? Que cultive os laços afetivos, estreite mais. Mas a gente não fala assim, nós vamos curar seus problemas, resolver seus problemas. De jeito nenhum. Primeiro que a gente não consegue. Primeira coisa. Se alguém aqui falar, eu vou resolver os seus problemas, já descarta, porque não. Seus problemas são individuais, quem tem que resolver é você. A gente não resolve o problema. A gente ajuda a pessoa a se ajudar, a se fortalecer, dar um conselho. Às vezes um conselho é uma ideia que surge, né? Uma porta que abre, um novo caminho a ser seguido. Às vezes a pessoa está perdida, não sabe como agir. Um conselho ajuda muito. Mas quem que vai ter que agir? A outra pessoa. Isso não é muito diferente do que os nossos protetores espirituais fazem conosco.
Eles resolvem nossos problemas? Não resolvem. Interferem nas nossas escolhas? Não. Se eu quiser escolher A, ou B, ou C, ou caminhos, né? Vai apenas me ajudar a superar as dificuldades. Quando minha força estiver se esvaindo, me fortalece e me incentiva a perseverar. Mas quem tem que caminhar sou eu. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo por muito amar. A gente está nesse patamar? Ainda não. Mas estamos a caminho. Bem a caminho. E talvez num processo muito mais acelerado do que a gente estava algumas encarnações atrás. Isso é fato. Estamos sim. Nessas condições, o homem, classificado de espírito superior, possui conhecimento intelectual associado à vivência da lei de amor, como consta na escala espírita, no que diz respeito à segunda e primeira ordem dos espíritos. Vou ler mais uma vez aqui, depois o Paulo salta. Nessas condições, o homem, classificado de espírito superior, possui conhecimento intelectual associado à vivência da lei do amor. É o fim que nós nos propomos, né? Conhecimento intelectual associado a essa vivência na lei do amor. O que quer dizer vivência? Vamos entender bem a frase, vivência. Você colocando em prática na sua vida, né? Você colocando em prática na sua vida a lei de amor. Então você sendo a lei de amor, você agindo conforme a lei. Como consta na escala espírita, no que diz respeito à segunda e primeira ordem dos espíritos. Vamos lá? Vamos ver aqui. Segunda ordem, bons espíritos. Vamos ver os caracteres. A gente fala assim, eu sou uma pessoa boa. Diferença de espírito para nós é nenhuma, tá? Nenhuma. Espírito e nós somos a mesma coisa. A diferença é que nós estamos encarnados. Tem esse corpo que aqui tem que arrastar para tudo quanto é lado que a gente vai, né? Essa é a diferença. E eles não precisa arrastar esse corpo para onde que eles vão. Só essa. Então, predominância do espírito sobre a matéria. O que quer dizer isso? Predominância do espírito sobre a matéria. A matéria não é mais o impositivo. A matéria é o quê? É um instrumento. Por quê? O impositivo, qual é a diferença entre impositivo e instrumento? Nós não temos nossos hormôniozinhos que nos conduzem às vezes? Temos. E a gente se deixa levar? A maioria se deixa levar. Isso quer dizer que a matéria é mais forte do que o espírito. Certo? Mas à medida que nós vamos evoluindo, a matéria ela é apenas instrumento. Então você sabe bem utilizar teu corpo físico nas circunstâncias do dia a dia. Então vamos lá, predominância do espírito sobre a matéria, já entendemos. Desejo do bem. Se somos espíritos bons, vamos desejar sempre o bem a quem quer que seja. Então o mal nos incomoda? Nos incomoda. Então se a situação atual, vamos voltar à nossa atualidade aqui, se a situação atual do nosso mundo, do nosso país nos incomoda, é porque está acontecendo coisas ruins, não só para nós, mas principalmente para todo mundo. Isso nos incomoda? É. Mas e se eu estiver bem? Não, financeiramente eu estou bem,
Emocionalmente eu estou bem. Fisicamente eu estou bem. Os outros, tanto faz, tanto fez. Se está todo mundo sofrendo. Se eu penso dessa forma, o que quer dizer? Que eu não tenho essa característica de ser um espírito bom. Sou apenas um espírito primitivo, atrasado. Posso estar até intelectualizado, né? Posso até estar um pouco instruído, mas moralmente estou lá no fundo do poço. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Aí é que é o ponto em que nós haveremos de chegar, né? Os mais adiantados aliam o quê? O saber, ou seja, o conhecimento, ou seja, a intelectualidade com as qualidades morais. Esse é o ponto, novamente, que a gente está se batendo aqui toda terça-feira. Olha só, olha o comecinho dessa frase. Compreendem Deus. Por que não fala conhecem? Vira a diferença, né? Entre compreender e conhecer? Tem uma diferença, não tem? Então, você conhece alguém, né? Mas não é alguém. Deus não é alguém. Muito mais. Então, compreendem Deus. E nós vamos compreendendo à medida que nós vamos avançando. Se hoje eu consigo entender Deus como aquele velhinho de barba e que usa aquele camisolão branco e que fica olhando para a terra como se fosse assistir um Big Brother, é o grau de compreensão que eu tenho. Se eu acho que Deus é aquele homem que fica lá no monte, lá em cima da montanha mais alta do mundo, segurando um tridente assim, sempre raivoso. Não, aquele povo lá precisa sofrer, ser dizimado e destrói. Não, aquele lá é meu preferido. Se eu tenho essa visão desse Deus guerreiro, esse Deus parcial, né? É o grau de compreensão similar à minha intelectualidade. Se eu já estou num patamar que eu falo, peraí, Deus não é uma pessoa. Deus é o quê? É a suprema inteligência, quer dizer, é muito mais. Ele não erra. É uma característica que nem o ser humano vai ter, nem nada que eu possa usar como termo comparativo pode se equivaler. Então eu vejo que é algo muito mais. Então eu já sei que Deus é uma coisa que eu tenho que... É algo que eu tenho que ir compreendendo. Ir compreendendo com o passar do tempo. Porque hoje, se eu citar que ele é mais ou menos isso ou aquilo, eu vou estar demonstrando a minha limitação dessa percepção. Então, quanto mais evoluído o ser se tornar, melhor ele compreenderá Deus e o infinito. Então vamos lá. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Então, o bom é feliz? Por que vocês acham que o bom é feliz? A pessoa boa é feliz? A pessoa boa não pode sofrer? Pode. O sofrimento traz infelicidade? Boa pergunta. Essa eu quero ver a resposta de vocês. O sofrimento traz infelicidade? Vamos lá. O sofrimento traz infelicidade? O que vocês acham? Vai depender da compreensão da pessoa que vai estar passando por essa situação. Se for um grau de compreensão mais
Chico sofria? Chico Xavier sofria? Angina? Da visão? Teve problema de próstata? Sofreu? Ele era feliz ou ele era triste? Mas, espera aí, se eu tivesse um problema só de vista, não precisava ter de coração nem de próstata não, só de vista, eu já ia estar no fundo do poço já. Como que esse homem consegue ser feliz? Esse grau de compreensão, né? Fantástico, coisa que todo mundo deveria ter tão fácil. Teoricamente, sim, né? Na prática é difícil. Você acha que é só compreensão? Ele tinha as aflições dele também. Tinha, né? O ser humano, lógico. Ser humano. Ele não era um ser, né? Ser perfeito. Ele era igual a nós. Ele tinha todas as suas características. Mas, se eu tivesse que caracterizar, se eu tivesse que perguntar para ele se ele era feliz ou se ele era triste, você acha que eu ia responder que ele é feliz ou que ele era triste? Feliz. Por quê? Por que o Chico ia falar que ele era feliz, sendo que ele não tinha privacidade para nada, o povo procurava ele toda hora, todo instante, com todos os sofrimentos do mundo jogados nas costas dele, e fora os problemas de saúde, etc, etc. Como que esse homem consegue ser feliz? Porque eles estavam numa opção para servir, aí ele se sentia feliz servindo o próximo. Mas a gente não pode ter... se direcionar a uma tarefa de um porte assim que a gente dê conta, e a gente seria feliz se a gente executasse tal tarefa? E quando a gente faz o bem e é atacado por alguém? A gente ia ser feliz? Igual ele foi? Pois é, aí que eu quero chegar. Aí que eu quero chegar. Mas ele era feliz. Tinha os problemas, chorava. No começo, quando ele era mais jovem, ele se revoltava, está escrito nos livros, na biografia dele. Mas mais para frente, quando a compreensão já se tornou mais intensa, ele, vamos convir que ele mudou bastante. Muito bem, volta ao quesito felicidade. Onde que eu estava lendo mesmo que estava falando disso? São felizes pelo bem que fazem, compreendem Deus e o infinito e já gozam de felicidade dos bons, né? Felicidade dos bons. Todo mundo aqui é feliz? Mais ou menos. Tem as partes ruins? Tem as partes ruins? Até porque a condição do planeta que vive é uma situação de prova e expiação. É doloroso. Né? Então, o mundo feliz não é aqui, é em outros lugares. Então, Você sofre às vezes pelos outros, né? Pelas burradas que os outros fazem, que vai consequentemente redundar num sofrimento muito intenso, né? Mas pela infelicidade, a maioria das vezes que eu vejo e vi é um apego. O Chico não tinha apego a bens materiais, não tinha apego, ele não tinha, ele servia. E esse apego a tudo que a gente tem, até as pessoas, que nos deixa insatisfeitos e impede a gente de servir mais o outro. O apego realmente pode retardar a nossa marcha. Mas voltando ainda ao quesito, compreendem Deus infinito e já gozam a felicidade dos bons. O que seria a felicidade dos bons? A gente é bom? Vocês são ruins? Não. A gente tem... A gente bom, a gente não é não. Mas a gente está a caminho.
Mas só para não alongar mais nesse assunto, eu volto a falar, vou frisar uma coisa aqui, que é para vocês pensarem. Pensarem. Tá? Sofrimento existe nesse mundo? Existe. Sofrimento existe. Dor existe? Existe. Felicidade existe? Existe também. Muito bem. Mas, vamos convir. Dificuldades nessa vida a gente vai ter? Vai. Sofrimento a gente vai ter? Vai. Perdas a gente vai ter? Vai. Perda da saúde física nós vamos ter? Vai. E às vezes até doenças nós podemos ter? Sim. Mas dá para ser feliz mesmo nesse universo? Sim. O que falta para sermos felizes? É. Essa compreensão da felicidade verdadeira. Se eu falar uma coisa para vocês, vocês não vão ficar bravos comigo? É para pensar. Felicidade é escolha. A gente escolhe ser feliz ou a gente escolhe ser infeliz. Ela é derivada da vontade. Se a gente tem vontade e persevera na vontade, do que eu quero ser, do que eu quero fazer, eu me torno. Então, se eu quiser, nada me impede. Qual que é o maior empecilho do ser humano? Ele próprio. Ele tem que se superar. Ou seja, nós temos que nos superar. Então, essa fase que nós estamos vivendo agora de liberdade, nós estamos nos conhecendo. Conhecendo as nossas potências e conhecendo um pouquinho das leis que nos cercam. E quando eu falo que essa liberdade de escolha faz parte das leis que nos regem, então o que falta para a gente ser feliz? Usar todo o nosso conhecimento, a nossa intelectualidade, burilar isso que nós estamos fazendo, os nossos sentimentos, para tornarem-nos bem claros, bem fortes, robustos, determinados, alijando todo o mal, tendo consciência do que é certo e do que é errado, sabendo o que nós precisamos fazer e escolhendo ser feliz ou não. Felicidade é escolha. Você pode acordar de manhã, sorrir ou fechar a cara. Quem que te impede de sorrir quando você acorda de manhã? Quem que te impede? Você mesmo. Você fala assim, já conheceu, tem que levantar, que saco. É a coisa mais normal. Coisa mais normal que a gente fala, né? Pô, já. Escolha. Imagina nessa situação que você fala, acordando desse jeito, reclamando, aí eu falo assim, agora eu vou escolher ser feliz nesse momento. Não vou dar uma chavinha. Tenta. É só tentar. Muda. E muda. É escolha. É que a gente está tão viciado nesse jeito taciturno, gostaram da palavra? Taciturno de ser, que a gente acostuma e a gente acha que a gente é assim. Só que a gente sofre com isso. Só que a gente gosta de sofrer. Se você gosta de agir assim, taciturnamente, você gosta de andar de mau humor, você gosta de reclamar da vida, você gosta de reclamar de tudo que está à tua volta, se você reclama de si próprio, é escolha. É o valor negativo, né? Sempre tudo. Então, olhar é só. Pois é. O que as pessoas depressivas fazem?
só vê o lado negro. Então, se nós agirmos dessa forma, o que vai acontecer? O que vocês acham que acontece? Se a gente só vê o lado ruim. Se a gente só vê maldade nas pessoas. Síndrome do pânico. Para ser feliz, você tem que querer e ir atrás. Agora, para ser feliz, como? Basta fechar a cara, né? Fica na comodidade. É. Ser feliz não é para qualquer um. Por isso que se fala. Por isso a gente ressalta tanto vontade, gente. Vontade. E acaba deixando na mão do outro. Deixa o outro vir. Terceirizando, né? Terceirizando. Eles falam que felicidade é estado de espírito, então. Pois é. Se você já levanta mal, né? Já levanta mal, vai querer ser feliz de que jeito? Um dos problemas dos espíritas, achar que o anjo da guarda dele, o anjo guardião, numa reunião, né? Tipo essa aqui, ou qualquer tipo de reunião, ele vai chegar pertinho de você, vai estender suas mãos iluminadas sobre a fonte sua, vai limpar toda a mazela que você trouxe e você vai sair tinindo, novinho em folha, revigorado, fortalecido com aquela paz interior. Todo espírito pensa isso. Vocês não veem a fila que forma aqui, na cabine de passe? Nas reuniões? Vocês acham que todo mundo que está aqui precisa tomar passe? Mas todo domingo está aí. Toda reunião está aí para tomar. Por isso que as reuniões falam para ir para o passo aqueles que realmente precisam. É tipo aquele cara que compra vitamina, está com a saúde em dia, né? E toma vitamina, e mais vitamina, e mais vitamina, que nem metabolizada é, porque não precisa. Então, se você toma excesso de energia ali no passe, que diferença vai fazer? Mas muitos saem daqui, continua a sua vivência sem mudança nenhuma. Então faz o que a vida lhes aprover, né? Então chegam aqui, vamos dizer assim, com combustível bem baixo. Então é como se fosse uma reunião que desse a eles combustível, né? Uma ação que desse combustível novamente para ir no mundo lá fora e continuar a sua vivência. Então não é bem assim. Nós falamos dos dias atuais. Antigamente era pior. Essa consciência que nós estamos há tanto tempo batalhando aqui, falando nas reuniões, nas palestras, nos estudos, antigamente não era tão divulgado, não. E hoje a gente bate mais, né, na responsabilidade da pessoa. Antigamente era mais assistencialista, é mais paliativo mesmo. A pessoa ia no centro quando estava com um problema lá em cima, né? Agora não, as pessoas vêm para quê? Para aprender. Vamos terminar aqui só para a gente não deixar no meio do parágrafo. Vou ler de novo, tá? Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que nos une, aliás, o amor que os une é, para eles, fonte de inefável ventura, não se alterando nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Então, o tormento dos espíritos imperfeitos são as más paixões. Más paixões. Tem boas paixões? Já falamos sobre isso, vocês vão lembrar, né? Estão puxando a memória, né? Estão puxando a memória. Existem boas paixões? Paixão é uma coisa ruim ou uma coisa boa?
Nada como filosofar. Filosofar é gostoso, né? Faz a gente entender as coisas bem profundamente. Você se aprofunda em várias questões. O que é paixão? Paixão é quando eu tenho algo mais acentuado, certo? Uma paixão é mais acentuada, concorda? É algo mais acentuado para um determinado fim. Qual seria esse fim? Poderia ser um fim, eu sou apaixonado por música. Quer dizer o quê? Que eu gosto muito de música, apaixonado. Dá uma conotação de que algo a mais. Eu sou apaixonado por uma pessoa, eu gosto daquela pessoa um pouco mais. Certo? Então, e que seriam más paixões? Eu falei boas paixões, né? Ser apaixonado por alguém é uma coisa boa, ou não? A más paixão é o egoísmo da sua essência. Leva ao egoísmo, a vaidade, Quando eu quero alguma coisa muito, e me torno cego, né? Para... É algo prejudicial, né? É. Na realidade, a paixão é um impulso, né? É um algo mais. Só que esse algo mais pode ser direcionado para o bem e para o mal. Tá? Porque é certo e porque é errado. Então, más paixões ou boas paixões vai depender a que fim você vai destinar esse impulso maior, né? Mas todos ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. Todos ainda têm que passar por provas. Nós estamos num planeta de provas. E nós entramos na fase de regeneração, vai ter provas ainda? Vai ter provas. Vamos estar sempre provando, para ver se realmente adquirimos. Vai ter provas difíceis para nós? Vai. Legal, né? É bom saber disso. Vai ter provas difíceis. Temos que estudar e nos preparar bastante? Temos. Vai ter provas que vão judiar de nós, mas vão nos fortalecer. Pensa bem, quem que aqui já pegou uma prova bem difícil, prova mesmo de colégio, uma prova bem difícil e tirou 10? Uma prova bem difícil e tirou 10. A satisfação não é maior? Muito maior? Você pega aquela prova facinho, você vai múltipla escolha, gabarita, 10. Normal. Mas pega aquela bem difícil, aquela professora bem... daquela que dá palmatória ainda. Bem... Eu lembrei do professor de física, prova de física, aí na hora que ela pegou, corrigiu lá, ela foi falando a nota, 1, 2, a maior nota foi 3, então 3, memorou como se fosse 10, que foi a maior lição. Sei bem o que é isso. Eu já tinha conseguido tirar 9,5 na prova de 10 de física. Aí isso faz tempo. E a prova era fácil. Então, já só para terminar aqui, eu tinha um professor de física que ele, com a nossa turma, ele inovou no método. E eu achei um método muito interessante. Ele falou assim no começo do ano para nós: eu vou dar para vocês 100 perguntas, 100 questões de física. Essa vai ser a matéria do ano inteiro. Vocês têm que saber essas 100 questões quando chegar no final do ano. Só isso. E ele dava os exercícios. Tá?
todas as questões e explicava todas elas. Você simplesmente, na hora da prova, você tinha que saber responder aquela questão. Simples assim. Porque uma questão levava a outra, porque uma resolve praticamente. Tinha umas questões que, para você terminar, era uma página desse tamanho de cálculo. Então, você tinha que saber fazer o cálculo. Mas era uma questão só. Aí, nesse contexto, você tirou local. Essas questões grandes, o professor que eu tive, ensinava a gente a deduzir fórmula. Pegava aquela fórmula desse tamanho, você deduzia, deixava ela bem. Então, você simplificava, você fazia mais. então, existem professores bons, existem professores ruins, né? Existem matérias que nós aprendemos bem e matérias que nós não aprendemos bem. Qual que nós vamos ter facilidade? Quando o professor é bom e quando nós entendemos bem. Então, nós vamos ter várias circunstâncias diferentes nas nossas existências futuras. Várias provas, de vários níveis. E vamos ter que passar por elas. Só aí nós vamos realmente tirar um 10, passar de ano, né? Passar de fase. Vai demorar? Vai demorar. Mas nós vivemos dia a dia. A cada dia basta os seus problemas. Então preocupemos com o dia de hoje. A gente preocupa com o dia de hoje. O amanhã será o problema de amanhã. Mas que a gente viva o hoje de uma forma que o amanhã seja mais simples, seja mais fácil. A gente não vai sofrer porque vai ver lá na frente. Ah, vai ter provas assim, vai ter provas assado, vou sofrer isso, vou sofrer aquilo. Não. Viva o seu hoje, faça o seu melhor aqui, para que quando você chegar lá, você esteja preparado para o que te espera. E o que você pensa que é um morro intransponível lá no futuro, talvez quando você chegar lá, seja apenas uma reta. Vale a pena pensar nisso. Gente, boa semana para vocês. Lembrando que nós vamos ter um hiato aí nas nossas reuniões de estudo, né, por causa da pandemia, por causa desse novo decreto aí. E a gente deve voltar em abril, né? Ou seja, teoricamente, eu espero que o mais breve possível. Mas vocês vão ficar sabendo pelo grupo do WhatsApp, pelo grupo aqui do centro. Tá joia? Então, boa semana a vocês. Essa fase vai passar, tudo isso vai passar. Perseverança e outra coisa, não esqueçam, a vida é feita de escolhas. Vamos fazer as melhores escolhas para que o resultado seja o melhor na vida nossa, né? Tanto particular quanto da coletividade. Bom, isso aí.